E Deus disse. Deus disse o quê? Você sabe o que Deus disse? Não? Que tal nós estudarmos na palavra de Deus o que Deus disse? E ao estudar o que Deus disse e ao descobrir o que Deus disse, vamos fazer uma análise se o que Deus disse está sendo obedecido? Então, é o meu convite para você que permaneça até ao final desse estudo, até o final desta palavra que Deus, em nome de Jesus, há de nos trazer. Palavra essa que Deus disse. Vamos juntos prestar atenção no que Deus disse e ver se o que Deus disse está sendo ouvido? Que alegria, glórias e glórias a Deus, a paz do Senhor. Sejai-vos muito bem-vindos aqui para junto compartilharmos o momento da palavra de Deus e vamos tributar honras e glórias a Deus em nome de Jesus. E, claro, nós vamos a partir de agora descobrir o que Deus disse. E ao descobrirmos o que Deus disse, vamos procurar ver e entender se verdadeiramente o que Deus disse aconteceu. E se Deus disse, foi ouvido quando Ele disse. E para isso é necessário nós entrarmos lá no princípio de tudo, no princípio da criação, e nós vamos ver tudo quanto Deus disse. E ao ver o que Deus disse, nós vamos automaticamente, na luz, na direção do Espírito Santo de Deus, saber se o que Deus disse está sendo ouvido ainda nos dias de hoje. Para fazer um resumo um pouco mais detalhado, mediante a luz da gloriosa e santa Palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, versículo também de número 1, nós vamos começar a leitura assim. E no princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Como que era a terra? Vazia e sem forma. E aqui o texto é bem claro quando diz assim, que havia trevas sobre a face do abismo. Tá? Então diz assim o texto, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo, mas que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, quando Deus criou os céus e a terra, essa terra era trevas, era escuridão total. Agora começa Deus a dizer certas coisas. E vamos então para o que Deus disse. Primeira ordem do Senhor, do Deus disse. E Deus disse, haja luz. E houve luz. Glórias a Deus. Logo ao imediato Deus dizer, haja luz, houve luz. O que mais que Deus disse? E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas, e a expansão passou a se chamar céu. Eu estou fazendo uma leitura resumida para que não fique tão extenso. Então Deus disse, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E essa expansão passou a ser denominada a chamada céus. O que mais que Deus disse? E Deus disse, ajunte as águas debaixo dos céus em um lugar e apareça a porção seca. E assim fez, e a porção seca passou a chamar-se terra. O que mais que Deus disse? E Deus disse, produz a terra a erva verde que dá semente, árvores frutíferas, e assim foi. Deus continua dizendo, e Deus disse, haja luminares na expansão dos céus, para fazer separação entre o dia e a noite, que sirvam também para sinais e tempos determinados,
para dias e anos, e assim se fez. E Deus disse que as águas produzam seres viventes segundo as suas espécies, e também a répteis. Voem as aves nos céus, e assim se fez. Deus disse, e ao dizer, a voz dele era ouvida e respeitada e concretizada conforme ele dizia. O que mais Deus disse? E Deus disse, produz a terra almas viventes conforme a sua espécie. O gado, répteis, bestas feras, tudo conforme a sua espécie, e assim se fez. Até aqui nós pegamos 5 vezes Deus disse. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja uma expansão no meio das águas e que se faça a separação entre águas e águas. E assim se fez. Deus disse, ajuntem as águas debaixo da expansão. E assim se fez. Deus disse, para aparecer a porção seca, e a porção seca chamada terra apareceu. Deus disse para a terra, porção seca, produzir erva verde, árvore frutíferas, e assim se fez. Deus disse que haja luminares na expansão, e que haja separação entre dia e noite, e que sirvam também para sinais entre tempos tempos determinados, para dias, anos, e assim se fizera. E dentro dessa palavra de Deus, dentro desses luminares, fez Deus o luminar maior para governar o dia, denominado sol, e o luminar menor para governar a noite, a lua. Que mais que Deus disse? E Deus disse para as águas produzirem seres viventes, todos conforme a tua espécie, e Deus disse mais, que voem as aves do céu. Meu querido, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Quando Deus disse haja luz, a luz ouviu a voz de Deus e ela apareceu. Como assim ela apareceu? Deus já não é a luz? Sim, mas no princípio a terra era vazia e sem forma e havia trevas, escuridão sobre a face do abismo. Não havia luz na terra ainda, mas Deus disse haja luz e imediato houve luz. A luz obedeceu àquele que é a luz, o próprio Deus. E quando Deus disse que haja uma expansão, faça separação entre águas e águas, logo de imediato houve a expansão. Ela passou a se chamar céu. E logo em seguida Deus mandou que as águas se ajuntassem em um só lugar e as águas obedeceu o que Deus disse. Deus continua dizendo, Deus disse, olha, ajunte essas águas debaixo dos céus em um só lugar. E assim se fez e formou os mares. Deus disse bem claro, produza a terra, que a terra venha produzir erva verdes que dá semente e árvores frutíferas. E a terra obedeceu o disse de Deus. E as árvores, é claro, a erva verde e as árvores obedeceram o disse de Deus, quando ele disse, produza frutos que dê semente. Deus continua a dizer, e disse Deus que as águas produzam seres viventes segundo a sua espécie. Os répteis também venham voar as aves no céu. E hoje nós sabemos que quantos milhares e milhares de espécimes diferentes existem nas águas. Porque as águas obedeceram a Deus quando ele disse, produza seres viventes. E os seres viventes obedeceu a Deus para viver nas águas conforme fora criada. Deus continua dizendo para que, e disse Deus, produza a terra almas viventes conforme a sua espécie. O gado, répteis, bestas feras, tudo conforme a sua espécie. E quando Deus ordenou a terra, quando Deus disse à terra, produza a terra, seres viventes, almas viventes. E passou então a existir os animais.
E esses também ouviu o disse de Deus, que Deus disse para que eles se multiplicassem. O que mais que Deus disse? Até agora, tudo o que Deus disse foi obedecido. Pela luz, pela expansão, pela porção seca, pelas águas, pelos animais, pelas árvores, pelas aves. Deus disse e eles obedeceram. Tenho um disse de Deus que a partir de agora eu quero que você preste muita atenção. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A luz, Deus disse: haja, houve. A expansão, Deus disse: haja uma expansão, houve. Deus disse: apareça a porção seca, apareceu. Deus disse: ajunte-se as águas, ajuntaram-se. Deus disse: voem as aves do céu, passaram a voar-se. Deus disse: produz a terra erva verde, que dê semente, árvores frutíferas que dê semente. Assim apareceu, aconteceu e passou a produzir. Deus disse para as águas: produza seres viventes. E as águas obedeceram. Deus disse: produza a terra almas viventes conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras, e a terra obedeceu ao disse de Deus. Mas agora Deus não disse: apareça o ser humano. Não. Deus disse: façamos. Para quem que Deus disse façamos? Para Jesus e para o Espírito Santo. Os três seres lindos, perfeitos e maravilhosos da Santíssima Trindade. Deus disse: façamos. E agora Deus começa a usar as mãos e não apenas a voz. Deus disse: façamos. Olha o amor de Deus para com o ser humano. Olha o amor de Deus para comigo e para contigo. Tudo antes Deus disse: haja e houve. Mas ao homem Deus disse: façamos. Isso nós vamos fazer com nossas próprias mãos. O problema de tudo isso é que tudo que Deus apenas disse, obedeceu e passou a ser e a existir e a fazer o conforme Deus disse. Mas aquilo que Deus formou com as tuas mãos, com amor, com carinho. E ele ainda disse: conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você sabe o que significa isso? Que o homem foi feito pelas mãos do Todo-Poderoso. Que o homem foi feito igualzinho a ele, ao Deus vivente, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como assim? Ele foi feito à imagem e à semelhança. O homem foi feito imortal, incorruptível, branco, puro, reto, íntegro e sem pecado. Porque é assim que Deus é. Deus ele é imortal, Deus ele é incorruptível, Deus é puro, Deus é santo, Deus é luz eterna. Jesus é completamente igual ao Pai, interinamente. O Espírito Santo também semelhante ao Pai e ao Filho. E Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai entender o que o Senhor quer dizer para você neste momento. Tudo que Deus disse antes, ele foi ouvido e obedecido. Deus disse: a água obedeceu, a luz obedeceu, os céus obedeceu, as aves obedeceram, os animais marinhos obedeceram, os animais terrestres obedeceram, as aves obedeceram, as árvores, a erva, tudo obedeceram a Deus. Porque ele disse e aconteceu. E o que Deus fez com as tuas mãos? E o homem? Vamos para a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Talvez na tua Bíblia está escrito assim: e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser. Ser, S-E-R, ser, não ter. O homem passou a ser uma alma vivente e não passou a ter uma alma vivente. Agora eu quero que você preste muita atenção no que Deus disse para o homem.
Você conhece a história do jardim do Éden. Deus formou um jardim tão lindo, cheio de árvores frutíferas, cheio de ervas verdes. Ali tinha água com animais marinhos, ali voavam as aves do céu, ali tinha a luz, ali tinha o cair da noite, ali tinha tudo o que Deus disse antes: haja, ouve. E Deus disse para o homem que criara e fizera com tuas mãos. Disse o que, Senhor? E Deus disse: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. O homem ouviu o que Deus disse? As aves ouviram, os animais marinhos ouviram, os animais terrestres ouviram, a luz ouviu, o grande luminar do dia, o sol, o grande luminar da noite, a lua, as aves do céu, a terra produziu conforme ouviu, as árvores produziram frutos conforme lhe ordenara, quando ele disse. E ao homem? O único ser vivente feito direto pelas mãos do homem e não apenas pelo que Deus disse. Porque Deus disse, façamos, façamos. E Deus disse para o homem, depois já feito o homem, e Deus disse, olha, de toda a árvore dos jardins vocês comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Por que que aquele ser criado pelas mãos do Criador não der ouvido ao que Deus disse, como tudo que antes fora criado pela palavra do Criador? Existe ainda nos nossos dias de hoje pessoas, grandes líderes, que têm a coragem de pregar que você, meu querido irmão, você é a imagem e a semelhança de Deus. Ah, quem dera se fôssemos a imagem e a semelhança de Deus. Ah, quem dera. Se nós fôssemos a imagem e a semelhança de Deus, nós éramos imortais, nós éramos incorruptíveis, nós íamos viver eternamente, para conosco não haveria morte, nem dor e nem pranto. Porque o homem que foi feito à imagem e a semelhança de Deus, desobedeceu o Deus disse, o que Deus disse. Porque ele tocou, ele apanhou, ele se alimentou daquele fruto que Deus disse. E Deus disse, não comas, o dia em que dele comerdes, certamente morrereis. Você às vezes já se perguntou muitas vezes, oh meu pai, mas se Deus existe, por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Às vezes a pessoa quer culpar Deus por tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Mas será que Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus perfeito que criou o homem, fez com que o homem fosse feito à sua imagem, à sua semelhança, fez o homem imortal, fez o homem para ser incorruptível, fez o homem para viver eternamente. Será que esse Deus fez alguma coisa errada? Na palavra de Deus, quando nós vamos para Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, será que Deus fez alguma coisa ruim? Será que Deus errou em alguma coisa que ele criara e fizera? Não, aqui em Gênesis 1, 31 diz assim, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Deus não fizera nada ruim. Se você aprofundar um pouco, passar alguns livros para frente, você vai aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, se eu não estiver enganado. Veja o que diz a palavra do Senhor. E eis que isto tão somente eu achei, que Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitos artifícios. Ou seja, talvez na tua palavra, na tua Bíblia está escrito assim, que Deus criou o homem reto, mas este buscou muitas invenções. Qual foi a maior invenção que o homem buscou? Comer daquilo que Deus disse para não comer.
Tocar no que Deus disse para não tocar. Deus deu todas as ervas do campo, todas as frutas, todas as árvores frutíferas e disse: comereis livremente. Mas daquela ali, aquela que está no meio do jardim, da ciência, do conhecimento do bem e do mal, não comas. Aí entra o primeiro pecado no mundo. Você sabe qual é o primeiro pecado que entrou neste mundo? O pecado da gula. Da gula. O primeiro pecado a ser praticado na terra foi a gula. Sabe por quê? Porque Deus deu toda espécime de árvore frutífera, toda espécime de ervas saborosas para o homem se alimentar. E disse: daquela ali não comereis. Não, mas o homem achou pouco, eu quero comer dessa também, ó pai. Então o primeiro pecado a ser cometido na terra foi a gula. E em seguida, juntamente com a gula, a malícia. Porque eles sabiam que aquela árvore era uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem feito à imagem e semelhança do teu Criador deu lugar à gula e deu lugar à malícia. Por que todas as aves do céu obedeceram a Deus? Por que todos os animais marinhos obedeceram a Deus? Por que todos os animais terrenos obedeceram a Deus? Por que o sol? Por que a lua? Por que a terra? Por que as árvores? Por que os animais todos obedeceram a Deus? Mas o homem não obedeceu. Por quê? Por causa da malícia. Eu já vi muitos pregadores ter a falta de decência de dizer que o primeiro pecado cometido na terra foi o homem não entregar dízimo. Sangue de Jesus que tem poder. Misericórdia. O primeiro pecado a ser praticado nessa terra por desobediência foi a gula. A gula. O homem tinha de tudo para se alimentar, mas ele desejou comer daquele que o Senhor disse para não comer. Então, a gula foi o primeiro pecado a ser praticado na terra, logo em seguida a malícia, a vontade de ser mais entendido, a vontade de conhecer certas coisas que não deveria. Meu querido, qual é a essência dessa palavra para mim e para você? Ainda hoje Deus está dizendo, ainda hoje tem o Deus disse. Sabe o que Deus disse para mim e para você? E Deus disse: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração como fizeram os vossos pais no deserto. E Deus disse: não endureçais o vosso coração, meu querido. Não, meu irmão, não, minha irmã. Deus está dizendo: não endureçam os vossos corações, dê lugar à palavra de Deus, obedeçam ao que Deus está dizendo. Deus está dizendo: filho, pare de roubar, filho, pare de beber, filho, pare de prostituir, filho, para de ser um enganador, filho, para de ser um homicida, filho ou filha, pare de ser mentiroso. Deus continua dizendo e o homem continua desobedecendo. Deus continua dizendo para não fazer e o homem continua na gula, alimentando do que Deus disse para não fazer. O mundo está de mal a pior. O mundo está de cabeça para baixo, cumprindo o que diz a palavra de Deus. Este mundo jaz no maligno. Eles estão dando ouvido à voz de Satanás, mas não estão ouvindo a voz de Deus. Deus disse: não faça. Satanás diz: pode fazer, e eles fazem. Foi Deus quem disse. Deus disse: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer. Deus disse: não coma, vão morrer. Satanás disse: pode comer, não vai. Deram ouvido à voz de Satanás. E o que está acontecendo no mundo de hoje? Dando ouvido para a voz de Satanás. O que Deus disse, eles não estão prestando atenção. O que Deus diz, não estão ligando. O que Deus diz, não está obedecendo. Mas tudo o que o diabo diz, estão fazendo com gosto e com muito prazer. Dando lugar aos prazeres carnais. Deus disse: vinde a mim, vinde a mim. Estão indo para as baladas. Estão indo para os botecos, encher a cara, jogar. Estão indo roubar, estão indo matar, estão indo prostituir. Estão indo para praticar adultério, lascívia, luxúria.
estão praticando a mentira. Conforme diz João 8,44, estão deixando de ser filho do grande Deus disse, para ser filho do diabo. Conforme está escrito em João 8,44. Deus está dizendo com alguém aqui certas coisas. Deus está falando com alguém aqui o que você está entendendo, meu irmão. O que você está entendendo, minha irmã. Deus está dizendo, pare de fazer isso que você está fazendo. Pare de me desobedecer. Deus está dizendo, vinde a mim, volte para mim, sirvam a mim. E Deus disse, não endureça o vosso coração. Pare de ouvir o que o diabo está dizendo e passe a ouvir o que Deus está dizendo. Vai para o Deus disse e fuja do que o diabo disse ou está dizendo. Porque Deus é luz, o diabo é trevas. Deus é amor, o diabo é ódio. Deus é a verdade, o diabo é a mentira. Deus é a vida eterna, o diabo é a morte eterna. Deus é sinceridade, Deus é pureza, Deus é santidade, o diabo é mentira, o diabo é luxúria, o diabo é vaidade. E ele está fazendo com que o homem alimenta dessa árvore que tem o conhecimento só do mal. A árvore tinha o conhecimento do bem e do mal, mas o homem está pendendo só para a parte do mal da árvore, fazendo tudo ao contrário do que Deus disse. E ainda muitos têm coragem de dizer que Deus não está olhando para o teu povo. Será quem é que está fugindo? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor está fugindo do homem? Ou é o homem que está fugindo de Deus? Porque logo após cometer o pecado da gula, o pecado da malícia, eles tiveram os teus olhos abertos, viram que estavam nus. Ali já é símbolo do pecado mortal. Quando ouviram a voz do Senhor teu Deus, o que é que eles fizeram? Escondeu. Quantos estão escondendo hoje da voz de Deus? Deus está chamando meu filho, ele se esconde. Minha filha, ela foge. Deus nunca fugiu do homem, mas o homem sempre está fugindo de Deus. Deus está chamando, vinde a mim, venha para a minha casa, venha me servir, venha me adorar. O homem está fugindo para as baladas, o homem está fugindo para a prostituição, para o adultério. Não está ouvindo. E Deus disse, não está ouvindo. E olha que foi feito pelas mãos. Não foi pela palavra. Tudo que Deus disse, haja, se fez. E obedecem. Mas o que Deus fez com a mão, com amor, com carinho, está sendo mais animalesco do que os animais do campo selvagens. Todos os animais quadrúpedes e répteis, todas as aves dos céus, todos os animais marinhos, todas as árvores dos bosques, toda a erva, a terra, o sol, a lua, o céu, tudo obedece a Deus. Tudo que foi criado pela palavra, Deus disse, haja, ouve, obedecem. Mas o que Deus fez com as tuas mãos, está desobedecendo. Deus está falando forte com você. E Deus disse, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Sabe o que Deus manda te dizer? Pare de buscar as vaidades deste mundo. Para de buscar as luxúrias deste mundo. Isso aqui é passageiro. A sua vida aqui é temporã. A tua eternidade, a minha eternidade, a nossa eternidade não é aqui. Não neste princípio. Não por este primeiro período de vida na terra. Somente quando ela for restaurada. Nós um dia vamos fazer um estudo em cima disso. Porque eu cheguei a dizer que a eternidade não é aqui. Me perdoe. A eternidade vai ser na terra sim. Mas não nessa terra podre e pecaminosa que está sendo preparada como um tesouro para ser queimada, conforme diz o apóstolo Pedro. Porque os mesmos céus que hoje existe pela palavra de Deus e a terra estão sendo preparadas como um tesouro para ser queimada naquele grande dia. E vai ser esse fogo que vai queimar a terra, que vai purificá-la. E a palavra de Deus fala que todos os salvos, que todos os santos herdarão a terra. E viverão nela para sempre, tá? O que Deus manda te dizer mais? Deus manda dizer para você, meu filho, para você, minha filha, pare de se entregar
a um mundo de prostituição e de adultério, de mentira, de vaidade, de luxúria, de cobiça. Pare de se entregar aos prazeres da tua carne e busca os prazeres que Deus quer te dar. O prazer de uma mente santa, de olhos santos, de boca santa, de coração com os sentimentos santos, de mãos com obras puras e santas, para que glorifiquem a Ele. E Deus diz: vinde a mim. E Deus disse: apartai-vos da malícia. E Deus disse: não sejai-vos enganosos nem soberbos, não sejai-vos petulantes, não sejai-vos ignorantes, não sejai-vos arrogantes. E Deus disse: perdoa quem vos ofende, não perdoa. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Eu sei que está. Porque essa palavra não é só para você, ela é para mim. Essa palavra não é exclusiva para você. Ela é para mim, ela é para você, ela é para os nossos familiares. Porque Deus disse que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o teu Filho unigênito, é para todo aquele que nele crê não perecer, mas ter a vida eterna. É para todo aquele que nele crê voltar a ser a imagem e semelhança do teu Criador, obra de tuas mãos. Se algum dia passou no teu coração o desejo de ser a imagem e a semelhança de Deus, confesse hoje Jesus como o único caminho, como única verdade e vida. Confesse Jesus como teu único Senhor, porque é só Jesus que pode fazer com que eu, você, que nós venhamos a voltar a ser a imagem e a semelhança do Criador. Porque para sermos a imagem e a semelhança de Deus, precisamos nos revestir da imortalidade, nos revertir da incorruptibilidade, tornarmos imortais e incorruptíveis, mas para isso somente ao confessar de Jesus. E ao confessar Jesus, abandonar as práticas infrutíferas. Deus quer que você se alimente da palavra dele. Por que você está sendo tão teimoso, tão teimosa e está se alimentando da palavra do mundo? Aqui está a árvore do conhecimento do bem. Aqui não tem mal. Aqui dentro não tem mal para você, não. Aqui dentro te revela o que é o mal. Mas aqui dentro só tem o bem para você. E Deus está mandando falar para você. Deus disse para você: alimente da minha palavra, viva a minha palavra, pratique a minha palavra, coma ela, beba ela, durma com ela, acorde com ela, trabalhe com ela. E você está preferindo não dar ouvido ao que Deus disse. Está ouvindo a voz do mundo, está ouvindo a voz do sedutor, está ouvindo a voz do maligno, está indo para os prazeres da vida e esquecendo do teu Criador. Eu sei que neste momento o Espírito Santo de Deus está queimando corações. Eu sei que ele está queimando mente. Eu sei que está ardendo os olhos. Porque ele não ia mandar eu dizer essa palavra apenas por dizer, para lançar poeira ao vento em direção ao ventilador. Você estava precisando ouvir essa palavra tanto quanto eu, porque ela é para nós. Deus disse: vinde a mim, ó nação, vinde a mim, ó povo meu, vinde a mim, ó filhos e filhas amadas. E por que tu tá indo ao diabo e não a Deus? Por que tu tá indo às palavras que Satanás quer que você alimente dela e está fugindo da palavra de Deus? E muitos que estão tentando se alimentar dessa palavra ainda estão sendo enganados por lideranças que não sabem nem o que falam. Estão fazendo com que esse livro fale o que ele não fala. Estão torcendo e contorcendo o que a palavra de Deus fala. E assim continua dando carniça para o povo de Deus. Porque essa palavra ela é pura. Essa palavra ela é eterna. Essa palavra ela é imutável. Porque ela é o caráter de Deus. Porque ela é o caráter de Jesus. Porque ela é o caráter do Espírito Santo. Porque ela é a verdade, tanto quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. É através dela que eu, você, vamos alcançar a glória de voltar a ser aquilo que um dia foi criado pela mão de Deus, o homem à imagem e à semelhança de Deus.
Lembra que o Senhor disse, o próprio Jesus Cristo em João 5,39, examinai as Escrituras, examinai, examinai, porque cuidarás ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Aqui testifica de Jesus, aqui testifica de Deus, aqui testifica do Espírito Santo. Testificar é testemunhar, e testemunhar é nos conduzir a Ele. Mas quantos e quantos preferem uma leiturinha de romance? De historinha de quadrinhos? Quantos e quantos preferem poesias que não glorificam a Deus, poesias que não fazem com que você venha sentir desejo da palavra e da oração. Por isso Deus diz, volte para mim, povo meu, vinde a mim. Por isso Deus diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo a voz de Deus? Então Deus está te dizendo, vinde a mim. Hoje tem uma árvore cuja qual o Senhor Deus Todo-Poderoso quer que você se alimente dela, uma árvore do conhecimento, da pureza e da santidade. Esta árvore não tem a parte má, como a do jardim do Éden, porque lá o Senhor disse que havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor disse, não coma dela, o dia que dela comerdes vai morrer. Mas hoje tem uma árvore para você se alimentar dela. Essa vai te dar a vida e a vida eterna. Essa árvore se encontra em João capítulo 15, do verso 1 até o 5. A árvore chamada videira verdadeira, Jesus Cristo nosso Senhor. Se alimente dessa árvore. Se grude nessa árvore. Busque voltar a ser um galho desta árvore, porque você está desgarrado. Cuidado para que não sejais cortado pelo agricultor que é Deus e ser lançado no fogo. Essa árvore é a árvore do conhecimento, da pureza, da santidade, da vida eterna. Jesus Cristo, nosso Senhor, a videira verdadeira. E Deus diz, torna-se um galho desta videira. E Deus diz, ouve a voz do Senhor teu Deus. Volte para Deus, ó povo meu. Eu acredito que Deus falou contigo. Eu acredito que o Senhor abriu o teu entendimento, os teus olhos. Porque o meu foi muito aberto. Primeiro que eu entendi, dentro do que Deus disse, eu entendi que hoje eu não sou mais a imagem e a semelhança de Deus, porque em mim habita o pecado e para mim chegarás à morte. Deus não peca e Deus nunca há de morrer. Como que eu posso ser a imagem e a semelhança daquele que não peca e que é imortal? Não sou, mas quero voltar a ser a imagem e a semelhança dele. Mas para isso eu preciso confessar um único nome. Um nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta vir com outro nome, não adianta ir para Pedro, não adianta ir para Maria, não adianta ir para Conceição, José, Estevão, Paulo, Pedro, não adianta. O único que vai te devolver a imortalidade e a incorruptibilidade se chama Jesus Cristo. O único que vai fazer de você, de mim, a imagem e a semelhança do Criador se chama Jesus Cristo de Nazaré. É esta árvore, videira verdadeira, deste fruto você deve se alimentar. Porque se você se alimentar de outros tipos de árvores, você vai se alimentar da maldição. Satanás está te seduzindo. Satanás está tentando te abraçar. Ele está ao nosso derredor. Ele está bramando e rugindo, feito leão, procurando a quem ele possa tragar. E ele está tragando muitos e muitos servos do Senhor. Pessoas fiéis estão sendo trazidas para as trevas, levadas às trevas, aliás. Por quê? Porque ao invés de dar ouvido para a palavra de Deus, prefere dar ouvido para a palavra de homens. E homens malignos. Quantas são, ó Deus, as vidas que neste momento está entendendo o que o Senhor está falando? Passe a examinar a palavra de Deus. Faça como os habitantes de Tessalônica, os tessalonicenses. Façam como os habitantes de Bereia, os bereanos. Tudo o que Paulo lhes falava, eles iam para a palavra de Deus conferir se verdadeiramente era tal como Paulo falava. Não coma tudo o que desce de um púlpito. Ainda que falem bonito, ainda que fale apresentando cheio do Espírito Santo, vá para a palavra de Deus. Ore, busque, clame, suplique a Deus o entendimento da palavra dele,
para você praticar o que aqui está escrito. Porque nem tudo que desce de um púlpito é bom alimento para você. Porque estão dizendo coisas que aqui não diz. Estão te ensinando coisas que aqui não ensina. Estão falando assim, mas a Bíblia diz não é assim. Vem para a palavra de Deus. Esta sim vai fazer você compreender esse tema de hoje. E Deus disse. E Deus disse, meu filho, minha filha, eu te amo. E Deus disse, meu filho, minha filha, eu quero te salvar. E Deus disse, meu filho, minha filha, me obedeçam. Espero que você entenda que este é o recado de Deus para você. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Querido e maravilhoso Deus, Pai soberano, muitíssimo obrigado, ó Pai, por esta palavra. Muitíssimo obrigado, ó Pai, em nome de Jesus te agradecemos pelo abrir da nossa mente o nosso entendimento, que tudo que o Senhor disse, nós devemos obedecer. Nos ajude, Pai, nesta caminhada. Porque, meu Deus, o inimigo ele é astuto, ele é sagaz. O inimigo, meu Pai, em fração de segundo, ele tem 1 milhão de maneiras de me enganar e de me derrubar, de me destruir. Pai, não me deixe sozinho. Pai, não nos deixe sozinho. Pai, nos guia pela santa e sagrada Escritura do Senhor. Pai, que em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos guie e nos conduza à luz da verdade, que é a palavra do Senhor. Não deixe, papai, que nós venhamos cair nas ciladas do inimigo. E se cairmos nela, meu Deus, nos dê a mão e nos levanta, porque o Senhor é o nosso mantenedor. O Senhor é aquele que nos levanta. O Senhor é aquele que nos sustenta. Então, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, que esta pessoa agora que comigo está orando, Pai, abençoa ela, abençoa o lar dela, abençoa a família dela, abençoa todos os negócios dela e acima de tudo, Pai, que essa pessoa venha ouvir o dizer do Senhor. Venha ouvir a tua voz e volte para ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em nome de Jesus, quero agradecer pela paciência e pela perseverança, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, e mais uma vez agora eu faço um convite, se o Espírito Santo de Deus assim tocou em teu coração, então venha fazer parte deste canal, Revelando a Verdade, o canal da família, inscreva-se, ative o sininho para que você seja notificado a cada postagem, e em nome de Jesus, se esta palavra foi de edificação para você, se essa palavra te corrigiu, ela te corrigiu por amor, se essa palavra trouxe para você um novo ânimo, se essa palavra te fez bem, compartilhe ela com quem você ama, compartilhe este canal com quem você ama. Venha fazer parte dessa família. Vamos fazer com que este canal cresça e cada vez mais a verdade apareça e floresça em nossas vidas. Amém? Te desejo a paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus.